Ordenar a vida não é simplesmente organizar a agenda, criar rotinas ou cumprir tarefas. Ordenar a vida é, antes de tudo, ordenar o interior. É permitir que a razão ilumine as escolhas, que a vontade se fortaleça no bem e que o coração encontre o seu verdadeiro centro. Muitas vezes vivemos em constante agitação, cansados, confusos, dispersos, não porque nos falta esforço, mas porque nos falta ordem. E toda desordem exterior costuma ser reflexo de uma desordem interior. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a vida humana só encontra equilíbrio quando é governada pelas virtudes, entre elas as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São como pilares que sustentam a existência. Quando um desses pilares falta, a vida se inclina, perde a harmonia e se fragiliza. Ordenar a vida exige, em primeiro lugar, a prudência. A prudência é a virtude que nos faz enxergar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Ela nos ensina a discernir o que deve ser feito, quando deve ser feito e de que modo deve ser feito. Sem prudência, o homem age por impulso, por emoção ou por pressão externa. Mas a prudência só cresce onde há silêncio interior. Ela exige escuta, reflexão e humildade. E exige, sobretudo, reconhecer que nem sempre sabemos sozinhos o melhor caminho. Por isso, ordenar a vida requer entender as disfuncionalidades do dia a dia e ter coragem para pedir ajuda. Ajuda de Deus antes de tudo, e também ajuda humana, conselho, acompanhamento, orientação, terapia. Muitos confundem pedir ajuda com fraqueza, mas na verdade, pedir ajuda é um dos maiores atos de fortaleza. A fortaleza não é a ausência de medo, é a virtude que permite ao homem permanecer firme no bem, mesmo quando o bem custa. É continuar quando tudo convida à desistência. É suportar quando não há soluções imediatas. É carregar a cruz sem abandonar o amor. No entanto, mesmo com prudência e fortaleza, a vida, a vida pode permanecer desordenada se os desejos não forem educados. É aqui que entra a temperança, talvez a virtude mais silenciosa e mais esquecida da vida moderna. A temperança é a virtude que dá medida aos desejos, que ensina o coração a não se deixar dominar pelos impulsos, excessos e compensações. Ela não nega o prazer, mas o ordena. Não reprime os afetos, mas os harmoniza. Ela impede que aquilo que é bom se torne tirano. Muita desordem interior nasce não da falta de vontade, mas do excesso. Excesso de estímulos, excesso de consumo, excesso de ruído, excesso de exigências. Sem temperança, o homem se fragmenta. Corre muito, mas não sabe para onde. Deseja muito, mas não se satisfaz com nada. Ordenar a vida é aprender a dizer basta, é colocar limites que libertam, é escolher o essencial e renunciar ao supérfluo. Mas nenhuma ordem se sustenta se não houver justiça. A justiça é a virtude que regula nossas relações, tanto com Deus quanto com o próximo. Ela nos ensina a dar a cada um o que lhe é devido e a viver segundo a verdade. Uma vida desordenada frequentemente nasce de relações injustas, injustiça consigo mesmo, ao se negligenciar ou se exigir além do humano, injustiça com os outros ao ferir, omitir, manipular ou mentir, e injustiça com Deus, quando ele deixa de ocupar o centro da vida. Onde não há justiça, não há paz. E onde não há paz, a alma vive em permanente tensão. Ordenar a vida, portanto, é um caminho integral. É discernir com prudência, resistir com fortaleza, moderar com temperança e ordenar as relações pela justiça. Esse caminho não é rápido, não é mágico e não acontece sem esforço, mas é um caminho possível, humano e profundamente cristão. Santo Agostinho dizia que o coração do homem só encontra descanso quando repousa em Deus. Toda desordem interior, no fundo, revela algo fora do lugar. Quase sempre é Deus quem foi deslocado. Então, ordenar a vida é permitir que Deus volte a ocupar o centro. É aceitar que não somos autossuficientes. É reconhecer limites sem perder a esperança. É confiar que, mesmo no caos, Deus trabalha silenciosamente para restaurar a ordem. Não se trata de controlar tudo, mas de confiar tudo. Quem busca ordenar a vida não busca perfeição, mas busca sentido. Não busca a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Ordenar a vida é um ato de prudência, um exercício de temperança,
uma prova de fortaleza e uma expressão concreta de justiça. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro caminho da santidade.